Fala pessoal, tudo bem com vocês? Uma das coisas que os concurseiros mais fazem é se comparar, fazer essa comparação com pessoas que já foram aprovadas. E nessa comparação, uma das perguntas que mais surgem é quantas horas você estudou para passar nesse concurso? De forma mais genérica, né? Às vezes as pessoas perguntam quanto tempo até a aprovação, e quando você percebe que a pessoa já tem certo caminho percorrido ali nos estudos, ou então já estudou um pouquinho, ela pergunta a quantidade de horas. Quantas horas você estudou até ser aprovado? E esse é o intuito desse vídeo hoje, responder a essa pergunta. Quantas horas você precisa estudar para ser aprovado em um concurso público? Mas antes, se você não me conhece, meu nome é Rafael Assis, eu sou auditor de controle externo no Tribunal de Contas do Distrito Federal e ajudo você que está aí do outro lado a passar no concurso público dos seus sonhos. Então considere se inscrever nesse canal, deixar o seu like se esse vídeo agregar em algo na sua trajetória e compartilhar com seu amigo que também está estudando. Então bora lá pro vídeo. Então o primeiro ponto que eu queria trazer aqui para vocês é que existe esse mito no mundo dos concursos, que só passa quem estuda mais. Ou seja, você pega duas pessoas e vê ali friamente esses dados. Ah, essa pessoa estudou 100 horas e essa pessoa estudou 200 horas. Existe esse mito em achar que essa pessoa que estudou 200 horas vai passar. Então, se você está assistindo esse vídeo, eu quero que você quebre logo esse mito da sua cabeça, de achar que quem estuda mais necessariamente vai ser aprovado antes daquela pessoa que, em tese, estudou menos. Porque assim, eu já vi pessoas que estudam 8, 10 horas por dia e ainda não foram aprovadas, e pessoas que têm 2, 3, 4 horas por dia para estudar, tentando conciliar filho, trabalho, e essas pessoas são aprovadas. Então, a pergunta que você deveria fazer não é quantas horas eu preciso estudar para ser aprovado, e sim, o que eu faço nas horas que eu tenho disponíveis para estudar para ser aprovado. Porque muitas vezes quando a gente entra nessa comparação, a meu ver, desnecessária de quantidade de horas estudadas para ser aprovada em determinado cargo, a gente pode acabar se frustrando por não conseguir estudar aquela quantidade de horas, por não ter uma realidade de vida que aquela pessoa teve. Então assim, eu costumo falar, cara, não compara o palco de outra pessoa com o seu bastidor, porque todo mundo tem um bastidor diferente dos outros. Então o que eu quero dizer assim, às vezes vocês olham para mim, o Rafael foi aprovado como auditor aos 23 anos. Então vocês podem ter a falsa percepção de que eu tive privilégios. Claro, eu reconheço que eu tive certos privilégios, pessoas que me apoiaram, pessoas que me sustentaram financeiramente durante esse processo, mas cara, eu tinha minhas pressões. Então, assim, eu era um jovem que morava de favor na casa dos outros, já tinha uma filha, não conseguia sustentar qualquer coisa que eu precisasse comprar para minha filha, eu tinha que pedir. Então assim, não compara hoje o Rafael auditor com você que tá aí estudando com filho. Então assim, se você quer comparar tendo sua rotina cansativa, cara, se compare com o Rafael daquela época, que também tinha seus receios, também tinham seus medos e mesmo assim estudou para vencer e mudar essa realidade. Então, novamente, não compare o palco do outro com o seu bastidor. Essa comparação pode causar uma sensação de insuficiência ou até mesmo certa frustração por você não estar conseguindo estudar aquela quantidade de horas que essa pessoa que foi aprovada conseguiu. Tá, Rafael, então o que realmente importa? E aqui eu trouxe 3 pilares que eu considero importantes que você leve em consideração para parar de vez com essa comparação de quantidade de horas, quanto tempo uma pessoa estudou, para que você tenha esse autoconhecimento e foque no seu processo, construindo a sua trajetória. O primeiro deles, e eu já falei aqui um pouco, é entender a sua realidade de vida. Parar com essa comparação. Essa pessoa tem tudo, essa pessoa tem um tablet e eu não tenho, essa pessoa tem pais que apoiam e eu não tenho, essa pessoa tem condições financeiras e eu não tenho. Entenda a sua realidade de vida. Entenda o momento que você está passando. Você tem filho, você trabalha. Essa quantidade de horas vai depender muito desse seu momento de vida. Quando eu falo assim, para você entender a sua realidade, sua fase de vida, é justamente se fazer essas perguntas sinceras. Cara, uma pessoa que estuda tendo filho, é claro que a vida dela vai ser diferente da pessoa que não tem filho. Uma pessoa que trabalha e tem que conciliar o estudo, talvez ela tenha preocupações que a pessoa que é sustentada, que tem todo o apoio, não tenha. Mas ainda assim, por exemplo, tem pessoas que estudam e gostariam de estar trabalhando, porque realmente precisam de dinheiro. Então assim, quando a gente entende o nosso momento de vida, a nossa fase, a gente começa a perceber que cada um tem seu processo, cada um tem sua jornada. E novamente, volto naquele ponto. Tem pessoas que têm o dia inteiro disponível para estudar e não passam. E tem pessoas que têm uma realidade com filho, com trabalho, com um monte de coisa para se preocupar e são aprovadas. E quando você entende esse primeiro pilar, né, de entender a sua etapa de vida atual, você para com essa comparação, porque não existe carga horária universal. Eu não posso falar aqui um número, estude 1000 horas que você vai ser aprovado. E eu, quando entrei nessa questão de cronometrar o tempo de estudo, foi porque eu tinha escutado de uma pessoa que tinha sido aprovada que você precisava de 1000 horas de estudo para passar em um concurso de alto nível. E eu naquela situação, né, de estudo, eu falava, cara, eu não sei quantas horas eu já estudei. E a partir dali, eu comecei a cronometrar meu tempo de estudos, até ser aprovado para auditor. Mas, novamente, não existe uma carga horária, um ponto específico de falar assim, cara, com 1000 horas você vai ser aprovado. Beleza, entendendo esse primeiro pilar, conhecer o seu momento de vida, o segundo pilar é justamente estudar com qualidade. Não é sobre quantidade, e sim sobre qualidade. Você revisa, você tem um método estruturado, um bom planejamento, controla tudo isso, sabe exatamente quanto você progrediu, onde você está mais errando. Então não é sobre
quantidade e sim sobre qualidade. Porque é comum você ver também pessoas que têm o dia inteiro para estudar, perdendo tempo e com aquela falsa sensação de que estudaram o dia inteiro. Porque horas mal usadas acabam virando cansaço. Beleza, entendendo a sua fase de vida, entendendo que qualidade é mais importante que quantidade, o terceiro pilar que eu trouxe aqui para vocês é a consistência. Porque não adianta nada você estudar 8 horas em um dia e no outro dia tá acabado, você não consegue estudar. É mais importante você ter essa consistência ao longo do tempo, porque passar num concurso exige esse médio e longo prazo. Ninguém passa em um concurso com uma semana, com 2 semanas sem ter estudado nada. E se estão falando isso para você, saiba que é pura ilusão. O concurso exige sim dedicação, exige sim sacrifício. E eu costumava pensar assim, cara, para eu ganhar esse valor, eu tenho que me dedicar. Porque se fosse fácil, todo mundo já estaria ganhando esse valor. E não é a realidade. Então é essa consistência que vai ser sustentável ao longo do processo. Eu costumo falar que a quantidade de horas pode até impressionar, mas é a consistência que vai fazer você ser aprovado. Então quando a pessoa fala assim, eu estudo 10 horas por dia, estudo 8 horas por dia, pode até impressionar, cara, essa pessoa realmente está dedicada. Mas ela é consistente com essa carga horária ao longo do tempo? Provavelmente não. Se ela estuda hoje 8, 10 horas por dia, provavelmente amanhã ela está exausta, cansada, não é sustentável. Então é mais válido você estudar 3 horas durante 3 meses do que 10 horas durante 10 dias. É esse estudo sustentável ao longo do tempo que vai fazer você ser aprovado. E agora passando um pouquinho da minha experiência. Como eu disse para vocês, eu estudava o máximo que eu podia. Então sempre que eu podia, eu estava estudando. Seja no trajeto para o trabalho, seja arrumando alguma coisa em casa. Eu sempre pensava isso. Cara, quanto mais eu me dedicar, mais rápido eu vou passar. Só que quando eu escutei isso uma vez, você precisa de 1000 horas para ser aprovado em um concurso, eu não sabia quanto eu tinha estudado até então. E foi a partir daquele momento que eu comecei a cronometrar meu tempo. E isso foi muito importante para mim, e até uma dica para vocês, para terem esse autoconhecimento. E quando eu digo cronometrar o tempo, é horas líquidas de estudos. Aqui já vem uma outra distinção de pergunta, né? Às vezes a pessoa pergunta, quantas horas líquidas de estudo você estudava? E aqui já tem essa sutil diferença, porque realmente, quando eu cronometrava o meu tempo, era com base em horas líquidas. Então eu montava meu material, minha mesa de estudos ali, quando estava tudo aberto, beleza, eu cronometrava o tempo. Ah, precisei pausar, precisei resolver algum problema, ir ao banheiro, lanchar, tomar uma água, levantar, que seja, eu parava esse tempo para saber exatamente quantas horas líquidas eu tinha estudado. E aqui nessa percepção de autoconhecimento, eu via que 6 horas líquidas para mim era o máximo, eu ficava exausto no outro dia. Passava de 6 horas líquidas, cara, não era mais sustentável. E quando eu falo assim, 6 horas líquidas, cara, era umas 8 horas sentado estudando, realmente é cansativo no outro dia. Tendo essa percepção, à medida que eu fui anotando esses horários de estudo, eu vi que era sustentável para mim ali 3 horas e meia, 4 horas em média. Claro, tinha dias que eu estudava meia hora, 1 hora, e tinha dias que eu me dedicava mais, 4 e meia, 5 horas líquidas, mas novamente, em média, eu estudava umas 4 horas líquidas, porque isso era sustentável para mim, mas eu também tinha essa percepção de saber, cara, se passar disso aqui, talvez no dia seguinte eu fique cansado. Então assim, você também ter esse autoconhecimento ao longo dessa trajetória é importante, porque a partir disso, você para com essa comparação. Primeiro, entendi minha vida, eu entendi que minha realidade é essa. Se a pessoa consegue estudar mais que eu, ótimo, eu estou fazendo o melhor que eu consigo hoje. E aqui também já entra um outro ponto. Quanto mais você estuda, mais leve vai ficando esse processo ao longo do tempo. O que que eu quero dizer com isso? Quando você começa a estudar, você nunca estudou para concurso, você começa a estudar, cara, você sente dificuldade em tudo. Você não entende aquele assunto, você sente sono, é cansativo, você não vê uma perspectiva de que aquilo ali vai acabar, mas quando você vence essa barreira do primeiro mês de estudo, segundo mês de estudo, e você começa a ter essa constância nos estudos, o que mais você quer é continuar estudando. Então essa quantidade de horas, vamos dizer assim, e esse autoconhecimento, eles vão ficando mais leve ao longo desse processo. Então assim, para resumir tudo isso, se você está escutando esse vídeo, tem 1, 2, 3, 4 horas de estudos por dia, cara, foca no seu processo, fica tranquilo, saiba que talvez isso no médio e longo prazo seja mais que o suficiente, 2, 3 horas por dia, 4 horas por dia, você não precisa ficar ali 6, 8, 10 horas por dia estudando para ser aprovado num concurso. Porque eu te falo, o problema não é estudar pouco, o problema é estudar errado. Agora, se nessas poucas horas do dia você estuda com qualidade, estuda com método, tem um bom planejamento, cara, você vai ser aprovado. Não é a quantidade de horas que passa, e sim a qualidade
dessas horas que você estuda. E nesse ponto eu quero te fazer um convite. Se você quer aprender como estudar para um concurso público, como eu fiz para ser aprovado, como eu ensino outras pessoas a serem aprovadas em concursos públicos, eu vou deixar um link nesse vídeo para que você possa estar conhecendo o meu método de estudos. Então é isso, pessoal. Eram essas as informações que eu queria passar para vocês. Lembrando, não se pergunte quantas horas eu preciso estudar para ser aprovado. Se pergunte o que eu preciso fazer com o tempo que eu tenho disponível para ser aprovado. Espero que esse vídeo possa ter te tranquilizado nesse sentido, de saber que não existe um padrão de horas específico para você ser aprovado num concurso público. Não é porque você estuda 1.000, 2.000, 3.000 horas que você necessariamente vai ser aprovado. Tem pessoas que estudam em menos tempo e são aprovadas. Não é sobre a quantidade, e sim sobre a qualidade. Você sempre tem que estar se questionando, cara, eu estou estudando da maneira correta? Eu estou fazendo o máximo que eu poderia dentro dessas horas que eu tenho disponíveis para estudar? E mais do que isso, esse estudo é sustentável ao longo do tempo? Porque não adianta você estudar de forma intensa em um dia e de forma inconstante no outro. Pular esse dia de estudo porque está muito cansado. Tem que ter essa consistência ao longo do tempo, porque é essa consistência nos estudos que vai fazer você evoluir e ser aprovado no momento certo. Então, se você chegou até aqui, já deixa aqui nos comentários quantas horas por dia, em média, você consegue estudar. Ou seja, quantas horas você percebe que vem estudando e que esse estudo é sustentável ao longo do tempo. E, novamente, se esse vídeo fez sentido para você, se agregou em algo nessa sua trajetória, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para que você receba novos conteúdos como esse. Deixe aqui sua curtida, seus comentários e compartilhe com aquele seu amigo que também está nessa trajetória, beleza? Um abraço, pessoal!